Oi, oi, meu nome é André, eu sou psicólogo clínico e hoje eu quero falar um pouco mais sobre intervenções da terapia cognitivo-comportamental para o TDAH em adultos. Antes de falar um pouco sobre a terapia em si, ou melhor, sobre possíveis intervenções dentro dessa terapia, eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos sobre o TDAH. Como nós sabemos, né, o TDAH afeta as pessoas em diferentes áreas, que são dificuldades de atenção, hiperatividade e impulsividade. Mas perceba que a inteligência ela não é afetada por esse transtorno. Ou seja, uma pessoa com TDAH ela pode ter inteligência média ou inteligência alta, né, como pessoas com alto QI, ou inteligência baixa. Mas isso não está relacionado em si com o TDAH, com esse transtorno. Então, quando a gente fala de TDAH, nós não estamos falando de uma falta de capacidade de aprendizado. Não é sobre não saber o que fazer. O TDAH sabe o que fazer. Ele só tem dificuldade em colocar aquilo em prática. Ou seja, a dificuldade do TDAH é em colocar em prática aquilo que ele deseja fazer, o que ele precisa fazer. Por que isso é importante? Bem, um tratamento psicoterapêutico eficaz para um adulto com TDAH não necessariamente vai precisar ensinar a pessoa o que ela precisa fazer. Na verdade, muitos TDAHs que recebem um diagnóstico tardio, eles chegam na clínica sabendo exatamente o que eles precisam fazer, mas que eles não fazem. Por exemplo, a pessoa fala assim: eu sei que eu preciso colocar o lixo para fora, mas quando eu me dou conta, já passou do horário, eu esqueci, agora eu tenho que esperar até amanhã, agora eu já irritei as pessoas que moram comigo. Ou eu sei que eu preciso estudar para uma prova da faculdade, para uma prova de um concurso, mas eu sempre acabo fazendo outra coisa menos importante e me perco no tempo. Eu sei que eu preciso responder e-mails, mandar uma mensagem, marcar uma consulta, enviar uma encomenda, mas algo acontece no meio tempo que me distrai, me faz esquecer totalmente e por aí vai. O TDAH é sobre performance, não sobre conhecimento. Claro, a não ser que venha acompanhado de alguma comorbidade aí com um transtorno de aprendizagem. Mas por isso que muitos TDAHs sentem que eles não são tão bons quanto as outras pessoas. Porque ele ou ela vê os outros fazendo e conquistando coisas que são aparentemente fáceis e que ele não consegue, ele parece não conseguir. Por isso, na terapia, não adianta muito falar coisas do tipo: ah, faz uma agenda, anota todos os seus compromissos. Isso pode ajudar algumas pessoas, é claro, mas é mais provável que a pessoa com TDAH, que o adulto com TDAH já tenha tentado essas estratégias e não tenha conseguido levar adiante. Então, assim, que tipo de intervenção pode ser feita? Como eu disse num outro vídeo que eu gravei sobre a terapia cognitivo-comportamental para o TDAH, especificamente com adultos, é difícil detalhar e mostrar todas as técnicas e intervenções possíveis, porque a vida de cada pessoa é diferente. A realidade que elas vivem, seu emprego, o curso que elas fazem, como que é a sua vida em casa. Mas eu gostaria de enfatizar alguns aspectos que podem ser úteis em geral. O primeiro deles é modificar o seu ambiente para que ele te ajude mais do que ele te atrapalhe. Como assim? Pensa comigo, o TDAH vai esquecer o que ele tem que fazer. Ele vai esquecer, a não ser que ele seja lembrado daquilo. Então você pode tornar mais visíveis os lembretes das suas atividades importantes. Por isso a agenda talvez não seja tão. O exemplo da agenda, né? Talvez não seja tão interessante, porque a agenda fica fechada, guardada na mochila, guardada numa gaveta. Mas se você colocar um quadro de avisos, um quadro branco de parede, bem à vista, onde você bata o olho, aí sim você vai lembrar o que fazer. Também alarmes no celular, com lembretes da hora de tomar remédio, hora de lavar louças, de tomar banho, de sair de casa, alarme para tudo, tudo que for importante. De preferência, assim, com um alarme com barulho bem alto, bem irritante, para te lembrar mesmo e ser impossível de ignorar. Por isso que a psicoeducação acerca do transtorno é tão importante. O TDAH ele precisa compreender que a memória dele vai falhar,
Então você não pode contar demais com sua cabeça para lembrar das coisas. Então, se você fez um compromisso com alguém, se você tem uma responsabilidade, anota na hora, assim que possível e de preferência num lugar visível. É importante o TDAH externalizar as coisas, colocar seus compromissos para fora de si, não depender só da memória. Outro ponto importante que afeta o TDAH, que as pessoas relatam muito, né, é uma dificuldade assim de manejar o tempo. Por exemplo, você quer ler um livro, seja para estudos ou por prazer, aí você olha para o livro e pensa ou que vai demorar demais, aí você fica desmotivado e deixa para lá, ou você pensa assim, ah, eu vou terminar rápido e aí eu posso deixar para começar depois. Então, outra estratégia assim é dividir uma tarefa grande em pequenas etapas. O que você pode fazer é quebrar essa atividade grande, né, em várias pequenas atividades. Por exemplo, hoje eu vou ler um capítulo. Hoje eu vou ler 20 páginas. É importante lembrar também que você não vai acordar, né, amanhã com uma nova habilidade ou uma motivação extra para fazer algo que você não tem costume. Por exemplo, quem não tem o hábito de leitura não vai simplesmente virar um leitor assíduo da noite para o dia. Então é importante colocar metas alcançáveis e realistas. Às vezes no início é importante não colocar metas muito grandes para você acabar não se sabotando, certo? E essa definição de metas é algo que você pode sim trabalhar junto com o seu terapeuta, te ajudar a pensar melhor sobre essas metas. E eu sei que assim, que só de ouvir isso, alguns TDAHs já ficam cansados, se sentindo mal, com a impressão de que não vão conseguir mudar. Então, outra intervenção importante é cultivar emoções positivas, trabalhar a autoestima, também descansar, fazer atividades boas que te dê prazer, te dê um senso de satisfação. Olha, formar novos hábitos, mudar nossos padrões, pode ser muito difícil, mas também é muito recompensador. E o cérebro do TDAH, ele é assim, ele é viciado em recompensas, né? Ele é o papel da dopamina no nosso cérebro. Então, é importante se lembrar constantemente, olha aqui o papel da memória, né? Mais uma vez, das consequências positivas desse esforço. O nome disso é reestruturação cognitiva, ou seja, é cultivar padrões de pensamento mais adaptativos, de forma mais racional e mais realista. Por isso, alguns minutos de relaxamento, um momento de meditação, visualizar suas recompensas, de fazer essas tarefas difíceis e chatas, isso também é importante, porque assim a gente aprende a avaliar melhor as dificuldades que vão aparecendo e elas vão aparecer, para que a gente possa continuamente tomando melhores decisões que vão nos beneficiar a longo prazo. Essas informações que eu falei aqui, eu tirei principalmente desse livro, que eu recomendo muito para meus pacientes e a todo mundo que se interessa pelo tema, quer você seja uma pessoa com TDAH ou não, mas é o Vencendo o TDAH Adulto, do Dr. Russell Barkley, vou deixar as referências embaixo. E assim, gente, claro que esse vídeo é muito rápido, eu não falei todas as estratégias possíveis, inclusive pretendo gravar outros vídeos sobre o assunto, mas eu espero que de alguma forma essas informações possam motivar aí as pessoas a buscarem um tratamento. E eu gosto sempre de lembrar que o TDAH é um dos transtornos mais bem estudados e mais pesquisados atualmente. Tem muito material. Conta com tratamentos tanto medicamentosos como psicológicos, psicoterapêuticos muito eficazes, com muitas evidências de eficácia. E que vale sim a pena buscar ajuda caso você esteja com dificuldades aí relacionadas a esse transtorno. Então é isso. Um abraço.